Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a respirar fundo e aquietar a alma por um instante. Às vezes buscamos respostas, clamamos por direção, mas o coração está tão cheio de barulho que não sobra espaço para ouvir a voz de Deus. Muitos cristãos dizem que não conseguem percebê-lo falando, mas a verdade é que, na maioria das vezes, não é Deus que está em silêncio, somos nós que deixamos de escutar. A palavra nos lembra em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa simples instrução carrega uma chave espiritual poderosa. Quando a mente está agitada, quando as preocupações ocupam cada espaço dos nossos pensamentos, a sensibilidade espiritual se enfraquece. E é justamente por isso que práticas como jejum e oração são tão essenciais. Elas nos ajudam a silenciar o mundo para ouvir o céu. Ao longo de toda a Bíblia vemos homens e mulheres que, ao consagrarem tempo para buscar ao Senhor, receberam direção clara e milagres extraordinários. O jejum não é apenas privação, é realinhamento, é entrega, é abrir mão do que passa para receber o que permanece. Comente "Eu quero ouvir Deus" se esse é o desejo do seu coração hoje. Quando olhamos para a história de Moisés, percebemos como o jejum prepara o coração para receber algo maior. Antes de receber as tábuas da lei, ele passou 40 dias e 40 noites em total dedicação. Ele não buscava apenas instruções, buscava a presença. O jejum de Moisés foi um ato de rendição que abriu caminho para que Deus revelasse sua vontade. Daniel também viveu essa experiência. Durante 3 semanas, ele orou e jejuou buscando entendimento. Mesmo quando nada parecia acontecer, o céu já estava em movimento. Em Daniel 10, o anjo declara que sua oração foi ouvida desde o primeiro dia em que ele se humilhou diante do Senhor. Isso nos mostra que a resposta de Deus não depende do que vemos, mas do que ele já decretou. Outro exemplo poderoso é o rei Josafá. Diante de um exército enorme, ele não confiou em estratégias humanas, chamou todo o povo para jejuar e orar. E por causa dessa humildade, Deus lhes deu vitória sem que precisassem levantar uma espada sequer. O jejum não muda Deus, mas muda a postura do nosso coração diante dele. Assim, entendemos que o jejum não é apenas um sacrifício físico, é um posicionamento espiritual. Ele nos prepara para ouvir, para discernir e para obedecer. Se você deseja que Deus fortaleça sua fé, escreva "Senhor, fala comigo". Então, o que realmente acontece quando jejuamos e oramos? Primeiro, o jejum silencia o excesso de ruídos que competem pela nossa atenção. Ele nos desacelera, nos desintoxica espiritualmente e nos coloca em uma posição onde nossa alma finalmente consegue perceber a voz de Deus. Jesus foi claro em Mateus 6:17 ao dizer: "Quando jejuardes, não se jejuarmos". Ou seja, o jejum sempre foi parte natural da vida espiritual do cristão. Quando jejuamos, lembramos que nossa existência não é sustentada apenas por alimento, mas pela palavra que sai da boca de Deus. O jejum reacende o amor por Jesus, renova a sensibilidade espiritual e desperta aquela fome interior que talvez tivesse sido sufocada pelas distrações do dia a dia. Ele nos leva de volta ao primeiro amor, quando tudo girava em torno da presença de Deus. Além disso, o jejum humilha a carne. Ele nos lembra que não somos regidos pelos impulsos do corpo, mas pelo Espírito Santo. Ao negar a si mesmo, você declara: "Senhor, tua vontade é maior que meus desejos". Essa postura abre espaço para que Deus restaure, alinhe e fortaleça o que estava enfraquecido. Se esse ensino está falando com você, declare nos comentários: "Eu quero mais de Deus". Outra realidade profunda é que o jejum abre portas para o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto mais nos esvaziamos, mais ele pode nos preencher. Em Atos 13, vemos que enquanto os discípulos jejuavam e adoravam ao Senhor, o Espírito Santo falou claramente, dando direção específica para aquele tempo. Isso revela que a sensibilidade espiritual aumenta quando calamos o mundo para ouvir o céu. Esse padrão continua sendo verdadeiro hoje. Quando você se separa, quando escolhe momentos de consagração, quando decide priorizar a presença de Deus acima do conforto, algo se move no invisível. Deus começa a abrir caminhos, trazer clareza, corrigir rotas, revelar propósitos e despertar dons que estavam adormecidos. O jejum também prepara terreno para o sobrenatural. Jesus disse em Marcos 9,
29 que certos tipos de batalhas só são vencidas por meio de oração e jejum. Há guerras espirituais que palavras comuns não vencem. É preciso consagração, entrega, alinhamento profundo com o coração de Deus. E quando isso acontece, cadeias caem, fortalezas são quebradas e o impossível se torna possível. Se você sente que há áreas da sua vida que precisam de libertação, direção ou respostas, saiba, o jejum pode ser a chave que abre essa porta. Se você crê que Deus pode trazer uma virada na sua vida, escreva: eu creio no poder de Deus. Se hoje você se sente estagnado, confuso ou precisando de respostas, talvez este seja exatamente o convite de Deus para um tempo de separação. Muitas vezes, a direção que buscamos, a paz que desejamos ou a força que precisamos está do outro lado de um período de oração e jejum. Jesus disse em Mateus 17:20 que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, mas existe fé que só amadurece quando passamos por momentos de busca profunda e sacrifício. É importante lembrar que o jejum não é um meio de manipular Deus. Não jejuamos para forçar o céu a fazer o que queremos. Jejuamos para alinhar nosso coração com a vontade de Deus, para purificar nossas intenções, para nos tornarmos sensíveis àquilo que Ele está dizendo. À medida que jejuamos, nossas prioridades mudam, nossa visão se alinha e nossos desejos se transformam. Romanos 12:1 diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, isso é adoração. Quando jejuamos, estamos literalmente dizendo: Senhor, minha vida é tua, meu corpo é teu, meus planos são teus. E é nesse lugar de entrega que Deus começa a moldar quem somos e a revelar aquilo que Ele preparou. Se você deseja viver no centro da vontade de Deus, escreva: Senhor, eu me rendo. Quando você jejua, algo poderoso acontece dentro de você. O espírito ganha força e a carne perde domínio. A presença de Deus se torna mais real, mais perceptível, mais evidente. Seus pensamentos começam a se alinhar, sua mente fica mais clara, e sua sensibilidade espiritual aumenta. Aquilo que antes confundia agora ganha luz, aquilo que parecia pesado se torna mais leve. A palavra diz que o ser humano não vive só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E é justamente durante o jejum que essa verdade se torna viva. A fome física aponta para a fome espiritual, uma fome que só Deus pode saciar. À medida que você se aproxima dele, sua fé é fortalecida, sua esperança é renovada e sua confiança cresce. Nesse processo, você aprende a silenciar não apenas o barulho externo, mas também o interno, medos, inseguranças, ansiedades e preocupações. O jejum nos ajuda a identificar aquilo que estava ocupando espaço demais no coração e que precisava ser colocado diante do Senhor. E no final, você percebe que o propósito do jejum não é provar sua devoção, mas aprofundar seu relacionamento com Jesus. Ele te leva a um lugar onde sua voz se torna mais nítida e sua presença mais doce. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, escreva: Fala comigo, Senhor. Antes de iniciar seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias. Ele, sendo Filho de Deus, mostrou que antes de enfrentar tentações, desafios e batalhas espirituais, era necessário fortalecer o espírito. Se o próprio Cristo precisou de um tempo de consagração, quanto mais nós precisamos. O jejum é uma arma espiritual. Ele quebra fortalezas, destrói resistências invisíveis e afina nosso discernimento para perceber o que Deus está fazendo. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. O jejum nos ajuda a enxergar além do natural e a compreender que algumas batalhas exigem mais do que palavras, exigem rendição. Exigem que abramos mão de distrações para buscar o Senhor com profundidade. Talvez você esteja enfrentando lutas internas, guerras em pensamentos, ataques emocionais ou decisões que parecem impossíveis. O jejum não remove magicamente o problema, mas transforma você enquanto passa por ele. Ele fortalece sua fé, afia sua visão espiritual e te coloca em posição de vitória. Porque quando você se esvazia, Deus te enche do que você realmente precisa. Se você crê que Deus está te preparando para algo maior, declare: Senhor, prepara meu coração. Se você tem se perguntado, por que não consigo ouvir Deus? Talvez a resposta não esteja na ausência da voz dele, mas no excesso de vozes ao seu redor. Há momentos em que precisamos desligar o que rouba nossa atenção: redes sociais, preocupações,
conversas vazias, hábitos que drenam a alma, para abrir espaço ao que realmente importa. Quando você jejua e ora, está dizendo ao seu coração: chega de distração, agora é tempo de buscar ao Senhor. O jejum reposiciona sua vida espiritual. Ele te convida a entrar em um lugar de silêncio interior onde a presença de Deus pode falar com clareza. É nesse ambiente de entrega que o Espírito Santo renova, cura, fortalece e reorganiza o que estava desordenado. Ele traz paz onde havia confusão, esperança onde havia desânimo e direção onde havia incerteza. E quando você escolhe esse caminho, não está apenas abrindo mão de algo, está abrindo espaço para alguém. Cada minuto separado para Deus se torna semente plantada no Espírito. E o fruto virá: calma na tempestade, sensibilidade renovada e uma intimidade mais profunda com o Pai. Se você deseja desligar o barulho do mundo para ouvir o céu, escreva: eu escolho te buscar, Senhor. Agora, que estamos caminhando mais fundo nessa reflexão, quero que você perceba algo precioso. Deus deseja falar com você mais do que você deseja ouvi-lo. Ele não está distante, nem silencioso. Ele guia, direciona, fortalece e consola. Mas muitas vezes seu sussurro compete com o mundo que grita. O jejum e a oração criam um espaço sagrado onde o coração finalmente consegue discernir o que o Espírito está dizendo. Quando entramos em oração sincera, pedindo sensibilidade espiritual, Deus começa a ajustar nosso interior. Ele realinha prioridades, revela áreas que precisam ser tratadas e fortalece o que estava fraco. Mesmo quando estamos cansados ou desanimados, o Espírito Santo nos capacita a continuar buscando. É Ele quem nos dá força para orar quando a alma está pesada e coragem para permanecer firmes mesmo sem ver resultados imediatos. E nessa jornada, Deus começa a se revelar não apenas em grandes sinais, mas em detalhes. Uma paz que invade, uma palavra que salta das Escrituras, um direcionamento sutil que chega no momento certo. Ele fala através da palavra, através do Espírito e através do silêncio que cura e acalma. Quanto mais você se aproxima, mais clara se torna a presença dele, e mais transformado você fica. Se você deseja esse toque renovador de Deus, escreva: Senhor, renova meu espírito. Pai Celestial, agora entramos em oração com o coração aberto, desejando ser transformados por Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude na disciplina da oração e do jejum. Aviva dentro de nós um desejo profundo de Te conhecer mais, de ouvir Tua voz com clareza e de caminhar em fidelidade. Que toda distração que tenta roubar nosso foco seja silenciada pelo poder da Tua presença. Senhor, que cada pensamento contrário se cale diante da Tua verdade. Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Então abre nossos ouvidos espirituais, ajusta nosso coração e guia nossos passos. Que possamos sentir Tua presença nos momentos de silêncio, perceber Tua direção nas dúvidas e encontrar paz em cada promessa que o Senhor liberou sobre nós. Ensina-nos a desejar Tua palavra mais do que qualquer coisa neste mundo. Dá-nos força para buscar, perseverar e permanecer firmes mesmo quando é difícil. Que nosso espírito se levante acima da carne, e que nosso amor pelo Senhor cresça a cada dia. Molda nossos pensamentos, renova nossa mente e sustenta nossa fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve, nos guia e nunca nos abandona. Que cada vida que ora conosco seja coberta pela Tua graça, fortalecida pelo Teu Espírito e conduzida pelo Teu amor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, declare: Amém, Senhor Jesus.